a qual Deus, Ele se agrada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A fé, amados, é o início de tudo, né? Se não houver fé na vida do cristão, tudo que ele fizer se torna em vão, né? Porque a fé na vida do cristão é a base de tudo na nossa vida. Nós temos que fazer com fé, né? Glórias a Deus. Nós cristãos, nós não somos de voltar atrás, né? Como muitos que têm voltado atrás e perecem, né? Mas nós cristãos devemos sempre avançar pela a fé, né? A fé é uma ferramenta poderosa, né? A qual a palavra do Senhor diz, né? Jesus ensinando seus discípulos, ele diz que se tiveres fé, pode ordenar aos montes que eles serão transportados para o outro lado, né? Tudo é movido através da fé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então nós já vamos ver aqui o que a palavra vai nos dizer através da fé. E eu gostaria de pedir à igreja, abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. E o versículo 6. Né? Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui também. Glória a Deus. Hebreus é uma palavra bastante conhecida. Muitos já conhecem até mesmo de cor, já decorou a palavra, esta palavra. Quem achou pode ler? Glória a Deus. 11, o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então aqui nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então todos aqueles que buscam o Senhor devem buscar com fé. Porque quando nós buscamos o Senhor com fé, é óbvio que Deus, Ele vai se agradar. Porque nós estamos entrando adiante da presença de Deus com fé. A fé, ela move o coração de Deus, né? E Deus, Ele dá galardão para aqueles que o buscam com fé. Que é galardão? Galardão é dádiva de Deus. Galardão que Deus nos dá é a recompensa do seu esforço, é a recompensa do seu sacrifício adiante de Deus, movido pela fé. Glórias a Deus. A fé é algo que muitas vezes nós não conseguimos explicar o que é fé. A fé é quando todos, muitas vezes, dizem que não vai dar certo. O teu projeto não vai dar certo, mas a tua fé diz que vai dar certo. A tua fé diz que já deu tudo certo. Glória a Deus. Glória. Isso é que é fé na vida do cristão. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Ainda fala aqui, né? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Né? E quantos já não conseguem mais acreditar que Deus existe? Né? Porque as pessoas, a fé delas, elas não andam pela fé, andam por vista. Então, de acordo com aquilo que está
acontecendo, que os olhos dela, dessa pessoa está vendo, é que ela acredita. E muitos, até mesmo nos últimos dias, né, estão desacreditados, né, por causa de tantos sinais que estão acontecendo, tantas enfermidades que estão surgindo, né, e muitos estão se acomodando, estão perdendo a sua fé em Cristo Jesus. Agora, com a pandemia, muitos ficam em casa por causa da pandemia, por causa da Covid. Amados, nós temos que ter a fé no Senhor e acreditar o que diz a palavra de Deus no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória! Isso é ter fé. É fé. Nós temos que ter essa certeza. Nós podemos estar cercados por tantos perigos, né, que está aí, né, para nos prejudicar, mas nós temos que ter a certeza, ter a fé de que nós somos guardados por Deus. Muitos, infelizmente, não conseguem mais ter essa fé, essa esperança, né? Mas bem-aventurados sois vós, que tem fé e que acredita que Deus é poderoso para te guardar em meio à pandemia. Glória a Deus! Alguma não chegará à sua vida. O Senhor, Ele tem guardado e sustentado. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver outra palavra em Romanos. Vamos ver o que vai dizer a respeito da fé. Romanos 10 e 17. Maravilha, Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, Deus. Aos Romanos, no capítulo 10, o versículo é o 17. Maravilha. Maravilha. Oh, glória. Maravilha. Santo Deus. Glória a Deus. Pode ler? Pode ler. Maravilhas. Nos relata a palavra. 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Entendeu? Que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. E eu fico imaginando muitos que dizem, eu tenho fé, mas não conseguem parar para ouvir a palavra de Deus. Muitos dizem, tenho fé, mas não conseguem estar na casa de Deus para ouvir o que Deus, Ele fala. Porque todas as vezes que nós venhamos na casa do Senhor, que seja aqui ou que seja em outro lugar, que seja a casa de Deus, que estejam falando a palavra de Deus, amados, Deus, Ele se agrada quando nós reservamos um tempo para nós ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé está sendo renovada. Pela palavra de Deus. Glória. Você já observou que o cristão, quando ele falta muito cultos, né, que deixa de ir à casa do Senhor, que fica muito tempo sem congregar, quando ele volta a congregar, ele volta vazio? Ele volta desanimado, como uma flor murcha, Por quê? Porque deixou de alimentar a fé dele, através de ouvir a palavra de Deus. Muitos dizem, não, eu estou em casa, mas eu estou ouvindo. Ouvindo na televisão, sim, é bom, mas e aí? Como que fica se não vem à casa do Senhor? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Desta maneira, Deus. Porque na casa do Senhor, nós não
Deus. Nós vamos ouvir, mas nós também vamos transmitir a palavra de Deus através de uma saudação, através de um louvor, através de uma mensagem e sem contar a comunhão. É verdade. A comunhão. É um alimento forte. Oh, glória. Que também reforça muito a nossa fé. Maravilha. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É muito bom ir à casa do Senhor Aleluia. e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 5 e 7. Maravilha. Quem pode ler? Glória a Deus, aleluia. Grande Jesus. Eu vou correr aqui para a gente dar tempo de falar dos três. Verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Entendemos que nós não somos gente que volta atrás. Nós somos gente, pessoas que prosseguem pela fé, né? Porque nós andamos por fé e não por vista. Glórias a Deus. Sabe, o cristão que anda por vista, ele desiste fácil. Ele desiste facilmente, porque muitas vezes ele espera, muitas vezes algo que ele não consegue ver, né? Mas o cristão que anda por vista, por fé, pela fé, glórias a Deus, ainda que os olhos não estão vendo o que está acontecendo, né? Mas a fé dele está dizendo que Deus está operando, que Deus está presente, que Deus está agindo. Você já viu várias pessoas, eu já ouvi tanto isso, às vezes está numa igreja e sai de lá daquela congregação dizendo: sai de lá porque eu não estou vendo nada. Eu não vejo nada diferente, não vejo, é tudo a mesma coisa, porque está andando por vista e não por fé. Porque é diferente aquele que anda por vista do que aquele que anda pela fé. Abraão, um homem, quando falamos de fé, né, vários outros homens, mas geralmente nós tomamos Abraão como exemplo de fé. Abraão ouviu a voz do Senhor dizendo para ele: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. Olha aí, olha aí. Então Abraão, ele saiu, porque Deus ainda não tinha nem mostrado, falou: por uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele saiu acreditando no que Deus falou, pela a fé. Ele tomou essa decisão de sair pela fé. Saiu do meio da sua parentela por uma outra terra pela fé, acreditando no que Deus havia falado com Abraão. Quando falamos exemplo de fé, também nós vemos Noé. Noé, um homem também, um grande exemplo de fé, que andava por fé e não por vista. Quando Deus fala para Noé construir uma arca, porque viria um dilúvio sobre a terra, então até aí não havia chuva, né? Então Noé acreditou que Deus iria mandar uma chuva, um dilúvio sobre a face da terra. E Noé acreditou e construiu a arca pela fé. Agora eu imagino Noé construindo a arca, e as pessoas que passavam e que via aquela construção, Noé construindo aquela arca, até mesmo zombava de Noé.
Mas a fé de Noé dizia que o dilúvio iria acontecer. E ele pregava. E o povo não acreditava. Mas ele deu seguimento naquela obra a qual Deus falou para ele que iria acontecer, que ele iria construir, que iria acontecer o dilúvio. E quantas vezes, amado, muitos começam uma obra e param no caminho, param no meio, porque faltou-lhes fé. Aleluia. Faltou-lhes fé para continuar acreditando na promessa, naquilo que Deus falou. Dessa maneira. Se Deus ele falou que vai fazer algo na tua vida, então creia. Aleluia. Creia que Ele vai fazer. Se Deus falou que Deus ele vai te abençoar grandemente, creia que Deus falou com Abraão. E Abraão acreditou. E Abraão se tornou o homem mais rico do Oriente. Dessa maneira. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha, Deus. Grande é Jesus. Mais outro exemplo de fé, Efésios capítulo 6. Glória, maravilha. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios no capítulo 6 e o versículo 16. Quem encontrou pode ler. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. O que é escudo? Meu Deus do céu. Aleluia. Quem pode responder o que é o escudo? Você não, pastor Dias. Quem pode responder o que é escudo? Olha aí. A fé é o escudo, é? Fé. Ele está perguntando o material, a O que ferramenta. é o O que é o escudo? escudo? Tomar sobretudo o escudo da fé. O escudo é uma proteção que o soldado usa quando ele vai para o campo de batalha. Então ele usa o escudo, né? As tropas militares usam, né? O escudo que lhe protege contra a seta, né? Contra a seta, contra as flechas, contra até mesmo a bala, né? Que é uma peça feita de aço, né? Próprio, né? Contra as armas, a bala, né? É uma proteção, né? Então, aqui a palavra está falando, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé. Então, a fé, amados, é uma arma também, é uma proteção para a nossa vida. O cristão sem fé, ele se torna vulnerável ao ataque do adversário. Olha o que fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. A tua fé, a nossa fé em Cristo Jesus é uma arma poderosa, né? Aqui fala: tomai o escudo da fé. Então, a nossa fé, ela se torna para nós um escudo. E quando nós estamos prontos, preparados, usando esse escudo da fé, pode se levantar o adversário, o inimigo, com os seus dardos, com as suas flechas, né? E na nossa direção, mas ela vai bater no escudo, né? E ela vai voltar, ela vai cair por terra. Dessa maneira. Há um escudo na nossa frente. Há uma proteção na nossa frente. Aleluia. E essa proteção é a nossa fé em Deus. Aleluia. Se não tivermos fé, amados, nós ficamos vulneráveis a todo o ataque do inimigo. Por que que nós vemos pessoas oprimidas, né? Muitas vezes quando chega à casa do Senhor com a oração, o inimigo se manifesta, porque uma pessoa desprotegida, ela não tem a proteção que nós temos, a proteção da fé,
a fé que nos protege, claro. Deus, Ele nos protege por causa da nossa fé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 4 e 7. Só para nós encerrar aqui, essa primeira parte que é a fé. Glórias a Deus. 2 Timóteo, quem pode ler? 4 e 7. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, glória. Aleluia. Muitas vezes nós guardamos tantas as coisas, né, amados? Tantas coisas nós guardamos. Mas o que é necessário mesmo guardar é a fé. Aqui o apóstolo Paulo está falando, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Paulo, ele teve uma trajetória de vida com muitas lutas, grandes perseguições ele passou. Ele tinha tudo para desistir e abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Mas ele fez a coisa certa, né? Ele guardou a fé consigo, né? Ele combateu todos os combates contra o adversário, mas a fé ele guardou consigo. Terminou a carreira e guardou a fé. A mesma coisa nós teremos que fazer, né? Nós temos que combater contra a seta do diabo, né? Nós temos que lutar contra as investidas do inimigo, né? E guardar nossa fé. Chegar ao fim e dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Nós ainda estamos nesta carreira da fé. Aleluia. Nós ainda estamos nesta carreira correndo ao encontro do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter a nossa fé em ação. É verdade. Né? Porque se nós não colocar a nossa fé em ação, como é que nós vamos combater contra as obras do mal? Nós precisamos ter a nossa fé viva e fortificada no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre arrependimento. Aleluia. Arrependimento é a chave, né, para uma mudança de vida. Se o homem, a mulher, não se arrepender, ele nunca vai conseguir mudar de vida. A vida dele vai continuar sempre a mesma. E quando fala de arrependimento, fala também de conversão. Porque primeiro vem o arrependimento. Quando bate o arrependimento no coração do homem, então ele se arrepende e ele faz aquela conversão. Volta do caminho errôneo, da vida torta, né, das práticas que não agrada a Deus, e volta porque houve arrependimento. E volta para onde? Para Jesus. Volta para servir a Deus, para adorar a Deus. Mas e quem nunca aceitou Jesus? Também ele aceita Jesus porque houve arrependimento. Aleluia. Porque houve arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como nós agradar a Deus. Não tem como nós servir a Deus sem o arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui em Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 7, a parte B somente. Lucas 15,
Não, pode ser o 15 mesmo. Glória. 15 e o 7. Capítulo 15, versículo 7. Glória a Jesus. Quem encontrou? Se alguém encontrou, pode ler. Leia, leia. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Dessa maneira. Então, aqui está falando, Jesus falando, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando fala de pecador, está falando de pessoas que ainda não se arrependeu, que ainda não tiveram ainda um encontro com o Senhor através do arrependimento. E aqui Jesus fala que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Então, 99 justos, se é justo, não necessita mais de perdão, não necessita mais de arrependimento, porque aqui a palavra já está falando 99 justos. Mas se no meio, se há 100 pessoas e há 99